Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Hoje um programa diferente, onde teremos informações do governo de São Paulo e do governo federal. Estamos no ar. A nossa convidada de hoje é a doutora Amires de Paula Cerdeira, subsecretária de Empreendedorismo e Produtividade do Governo do Estado de São Paulo. É um prazer tê-la conosco. Prazer é meu, doutor. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Nosso prazer. Nos conte, o governo de São Paulo tem feito uma série de iniciativas, nós vamos conversar hoje sobre isso, voltadas ao MEI, à micro, à pequena empresa, de uma forma geral. Então, vamos começar com os grandes programas hoje existentes. Por favor. Perfeito. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente precisa necessariamente falar desse ecossistema do empreendedorismo. E aí a gente tem falado muito dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da jornada do empreendedor. E o que consiste essa jornada? É desde a gente entender o ecossistema, ou seja, o que tem em qual município, até a formalização, abertura de um CNPJ, fazer uma carteira do empreendedor artesão, a qualificação empreendedora, e aqui um destaque, porque qualificação empreendedora é uma qualificação direcionada, específica para o empreendedor que reside aqui no estado de São Paulo. A gente também fala de crédito, aí através do Banco do Povo Paulista, que é uma política de microcrédito para fomentar o negócio do pequeno e do microempreendedor. E também a gente fala sobre fomento desses espaços de comercialização, porque afinal o empreendedor também está desenvolvendo seu negócio para vender, para gerar mais renda. Claro. Como é que se acessa isso? Como é que quem está participando conosco pode acessar cada um desses programas? E, na essência, como é que isso pode ajudá-los? Vice-versa. Perfeito. Quando a gente está falando... Bem, tem um lugar central, que aí é o site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no Governo do Estado de São Paulo. Lá vai ter nosso portfólio completo, todos os programas, todas as iniciativas da Jornada do Empreendedor. Mas é claro, sempre vai ter uma coisa que o empreendedor precisa que o outro não precisa, Sim. ou precisa de outras demandas. Então, quem, por exemplo, precisa acessar o Banco do Povo Paulista, tem um site também do Banco do Povo, agora a gente está com uma operação 100% virtual, então tem um site também, e todo esse hub de links e informações no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E qual é o site da Secretaria? www. É esse que está na tela? Exatamente. É esse que está. E qualquer pessoa pode ligar dentro do estado de São Paulo? Qualquer pessoa residente do estado de São Paulo. E aí a gente também tem um time focado, seja para atender a demanda do empreendedor que está conectado ao artesanato, do empreendedor que está querendo falar com o Banco do Povo. A gente também, no site da Secretaria, a gente também disponibiliza alguns números de contato para entrar diretamente em contato com o nosso suporte. Quer dizer, realmente é para dar o suporte e alavancar isso pelo estado inteiro. Com certeza, a gente entende que o Estado ele está junto com organizações como o SIMP, com as prefeituras, justamente para a gente, com muitas mãos, apoiar o empreendedor ou quem está querendo empreender aqui no estado de São Paulo. Agora, quais são as vantagens para quem não conhece o sistema, para ele se motivar a acessar esse site? Bem, quando a gente fala no empreendedor, a gente está falando de uma pessoa que precisa necessariamente dominar muitas competências, né? Então, as vantagens são desde um lugar centralizado em que a gente consegue disponibilizar todas essas informações. Então, por exemplo, quero me formalizar, como é que eu faço? Tem informações sobre o portal Facilita SP lá no site da Secretaria. Sim. Já me formalizei, eu quero então uma informação sobre qualificação empreendedora. E a gente está lançando esse mês uma qualificação empreendedora que tem não somente as aulas, mas também mentoria para esse empreendedor, para esse micro, pequeno empreendedor, com um professor especializado, direcionado para o empreendedor, para apoiar o empreendedor a tirar o negócio do papel.
não quero nada disso. Eu quero o Banco do Povo. Então, aí também tem todas as informações no site do Banco do Povo, com todas as avaliações das linhas de crédito, das informações sobre taxa de juros, carência, vigência, tudo explicadinho num só lugar. Que aí a gente atende todos os empreendedores, sejam eles micro, pequeno empreendedores, de qualquer segmento, as informações estão lá certinhas. Agora, isto é virtual, essa formalização de informação e os cursos, é presencial ou virtual? A gente tem um pouco dos dois, na verdade, né? Porque a gente está aqui para justamente facilitar a vida do empreendedor. Então, o Banco do Povo, por exemplo, tem as agências nos municípios, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem agência do Banco do Povo em mais de 560 municípios no estado de São Paulo. Então, tem uma agência física em que a pessoa pode procurar, tirar todas as dúvidas com o agente de crédito, mas agora a gente também tem virtual. Acrescentou. Exatamente, porque a gente sabe que, novamente, empreendedorismo é correria, então a gente está dando mais opções. Então, às vezes o empreendedor quer, durante a noite, começar o preenchimento de uma solicitação de microcrédito do banco num dia, mas ele quer terminar no final de semana, que ele quer pensar um pouquinho sobre como ele vai colocar o plano de negócio dele ali. Sim. Então, ele tem essa opção, porque o site salva as informações já pré-preenchidas. Então, fica ali justamente para facilitar. Esse empreendedor, então, ele tem um tempinho também para pensar nas informações, para preencher com carinho. Então, realmente é um movimento que veio para ficar, que é para realmente chegar na base, para que... Agora, a pergunta que a gente para aqui pergunta, e para as mulheres? Para a área feminina, existe algum projeto específico? A gente sabe que quando a gente fala de empreendedorismo, a mulher é uma potência, né? Então, grande parte desse percentual da força empreendedora de São Paulo são as mulheres. A gente lançou, há pouco tempo atrás, um curso chamado Ela Empreende. Sim. E aí, novamente, entendendo que empreendedorismo, todo empreendedor tem que se desdobrar, sim, esse curso ele é por WhatsApp. Você acredita, doutor? Acredito, que coisa boa, né? São iniciativas que funcionam, né? Que realmente chegam. Exatamente. São 10 módulos, mas são curtos. A mulher pode fazer em qualquer momento. Então, às vezes, se o dia foi mais puxado, tem um tempinho assim, ou na hora do almoço, algum tempinho entre um atendimento e outro, ela pode acessar o curso e fazer os módulos. E são módulos desde marketing digital, controle de caixa, até mesmo o desafio que é ser uma mulher empreendedora. Claro, que são desafios gigantescos, né? Com certeza. Que elas têm jornadas muito maiores, tem a família, os filhos, a empresa, enfim. É um desafio realmente maior para as mulheres do que, via de regra, para os homens, né? Mas a realidade, é um momento. Parabéns pela iniciativa. Agora, está sendo lançadas algumas iniciativas novas, que serão anunciadas. Eu sei que você não pode antecipar o que vai ser anunciado, mas em breve teremos novos anúncios de novos projetos? A gente tem sempre focado em como que a gente facilita essa vida do empreendedor. E aí, olhando para isso, a gente recentemente correu muito para já disponibilizar o banco virtual em 100% dos municípios conveniados. Além disso, a gente segue aperfeiçoando o nosso portfólio de qualificação empreendedora. E aí esse é um desafio, porque como a gente dá curso direcionado de qualificação, mas que o empreendedor precisa. Então, cursos mais curtinhos, cursos mais flexíveis, com mentoria direcionada. A gente segue olhando para o portfólio, pensando nesses espaços de comercialização, principalmente junto com o município. Sim. Quando a gente fala de artesanato, a gente vem aí também um portfólio do artesanato, que a gente vai ter mais uma edição esse ano também. Olha, então, tem várias iniciativas. E todas elas têm funcionado e têm sido uma história de sucesso? Todas têm. A gente tem recebido alguns relatos muito legais. A gente tem uma preocupação muito genuína em estar sempre pertinho da ponta. Então, pertinho do município, desse empreendedor no dia a dia, para a gente entender as dores e, justamente, a gente pensar políticas públicas que façam mais sentido e apoiem a vida de quem está empreendendo aqui no estado de São Paulo. Que é fantástico.
E existe também um movimento, ou pelo menos em análise, que a gente tem ouvido, de que os escritórios da Junta Comercial, as suas várias delegacias, terão outros serviços implantados também pela Secretaria de Desenvolvimento. Isso é uma tendência? É uma tendência de como que a gente simplifica novamente. E aí a gente tem um programa, e a Junta Comercial é um grande parceiro nesse aspecto, que é o Facilita SP, que é uma jornada de desburocratização do ambiente de negócios nos municípios. Então, a gente, junto com a Junta, a gente está pensando em como, desde digitalização de documentação, até mesmo como que a gente faz uma normativização das leis dos municípios, porque às vezes você está empreendendo num município, você vai para outro, já muda a regulação, já muda a legislação. Então, a gente, enquanto governo do Estado e a Junta Comercial, a gente tem tentado padronizar junto aos municípios, né, respeitando a autonomia de cada um deles, fundamental. Mas como que a gente padroniza e como que a gente faz integrações tecnológicas necessárias para ficar mais fácil. Abrir um CNPJ, emitir uma nota fiscal e que isso não demore um mês, que saia em 2 horinhas, porque a gente sabe que o empreendedor precisa de agilidade. É verdade, é uma necessidade premente. Mas nós ficamos muito contentes de ouvir isso e poder transmitir isso para a sociedade, para todos que participam conosco. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Perfeito. Bem, primeiro, prazer estar aqui. Agradeço muito pela parceria, pelo espaço. O nosso objetivo é realmente levar opções para aperfeiçoar cada vez mais as políticas públicas voltadas para o empreendedorismo aqui no estado de São Paulo, e seja formalização, qualificação empreendedora, crédito ou espaços de comercialização, a gente está aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está aqui para apoiar quem deseja ou quem já empreende. Então fica o convite para acessar o site da Secretaria, procurar as iniciativas ou procurar ainda que seja um servidor da Secretaria também para tirar as dúvidas. A gente está aqui justamente para apoiar no fomento desse ecossistema. Doutora Amires e Paula Cerdeira, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito, porque o êxito de apoio aos pequenos negócios é o apoio ao mercado interno, é a produção nacional, é o desenvolvimento econômico e social que todos os países do mundo fazem. Parabéns ao governo de São Paulo pela iniciativa. Nosso convidado é Carlos Zaratini, deputado federal. É um prazer tê-lo conosco. Muito prazer é meu, Curi. Agradeço muito o convite para mais uma vez a gente estar aqui no programa do SIMP. Aliás, muito nos honra a sua participação. Muito obrigado. O país hoje vive grandes discussões em cima de grandes temas. Um deles, indiscutivelmente, é o 6x1, que será aprovado na nossa avaliação, pelo menos, mas queremos ouvir a sua avaliação. E qual é o cenário daqui para frente nas grandes bandeiras? Olha, eu primeiro acho que é um avanço muito grande a gente poder garantir para todas as pessoas 2 dias de descanso por semana e uma redução da jornada de 44 para 40 horas. Você se lembra, em 88, na Constituinte, foi quando foi reduzido de 48 para 44. Fazem 38 anos. E nesses 38 anos a gente teve um avanço muito grande da tecnologia, um aumento da produtividade. Eu fui pesquisar, você sabe, a Volkswagen tinha 45 mil empregados em 1988, hoje tem 7 mil. Isso mesmo. E produz 4 vezes mais veículos. Sim. Então é aumento de produtividade. E se você olhar isso, acontece na construção civil, isso acontece em todos os setores. Então é uma coisa que, de alguma forma, esse ganho de produtividade tem que resultar numa melhoria da qualidade de vida social das pessoas e das famílias. Mas a gente também tem que fazer todos os ajustes necessários para garantir que a economia continue funcionando. Sim. Então, a nossa preocupação, a preocupação do governo, em particular, é com a questão da pequena e microempresa, né? Garantir que tenha as condições de sobrevivência com essa mudança, né?
Porque a grande empresa, Cury, ela vai se adaptar. Vai. Eu me lembro, em 88, quando aprovou as 44 horas, eu trabalhava no metrô, eu era do sindicato, e foi aprovado 36 horas para turno de revezamento. Nós negociamos com o metrô a escala de trabalho e não foi necessário contratar nenhum empregado a mais. Houve uma redução para 36 horas sem se contratar ninguém. Então eu acho que as grandes empresas, as médias empresas, elas conseguem se adaptar, se ajustar. Nosso cuidado tem que ser exatamente com as menores. É que onde tem uma pressão muito forte hoje em dia, que aliás até nós estamos sugerindo que haja uma compensação para as empresas do MEI, que ter o teto aumentado e a possibilidade de 2 trabalhadores, que me parece que também é uma das bandeiras que está em discussão hoje no Congresso Nacional. Isso é real? Sim, existe a disposição do Congresso, de uma maioria do Congresso, de fazer um reajuste nas tabelas, né, de classificação das empresas. Eu acho que, inclusive, o mais correto seria se a gente tivesse uma condição não de ter um degrau Sim. de uma categoria para outra, mas de ter uma rampa, Sim. né, que as empresas fossem migrando da categoria de MEI para microempresa, de micro para pequena, numa situação de suavidade, vamos Sim. dizer, com uma certa suavidade. Eu acho que é possível a gente aprovar um projeto assim, né? E eu acho que é possível negociar com o governo, particularmente com a Receita Federal, para que isso aconteça, né? Até porque muitas empresas, muitas vezes, deixam de declarar a sua verdadeira receita e utilizam estratégias tributárias para não perderem Sim. a condição de microempresa ou de MEI. Então é necessário a gente ajustar para que todo mundo realmente seja classificado da forma que é. É verdade. Agora, quais são as grandes bandeiras hoje em discussão ou que serão temas de grande discussão ainda esse ano no Congresso? Olha, tem essa bandeira, né, essa discussão, que eu acho que ela é muito importante, porque vai ter uma repercussão muito grande. Né? Nós vamos ter ainda que votar, e acho que isso só vai acontecer depois da eleição, as últimas votações relativas à reforma tributária sobre o consumo, Sim. que a gente vai começar a ver a realidade, a implantação delas a partir de 1º de janeiro do ano que vem, né, e que vai mudar completamente também o sistema de cobrança de impostos, e isso vai resultar também em mudanças no comportamento das empresas que vão se ajustar a uma nova forma de cobrança, né? Sem dúvida. E aí um dos temas que afeta também os pequenos negócios é ela poder repassar créditos, que hoje ela só pode repassar um pedaço daquele faturamento. São coisas para tema de discussão, sim, como muito bem colocado, após o período eleitoral, né? Mas que são só sugestões que a gente quer colocar aqui para ser levado. Não, mas esse debate é muito importante, né? Sim. Nós estávamos vendo, inclusive, você vê, foi feita toda a reforma tributária, uma das coisas que foi proibidas, né, nessa nova lei tributária é incentivos setoriais, seja para municipais ou estaduais. E aí o que aconteceu? Você tem as leis de incentivo à cultura e as leis de incentivo ao esporte. É verdade. Nos estados e municípios. Aí o pessoal da cultura e do esporte se mobilizou e falou, opa, nós vamos perder isso daí. Então, nós estamos agora correndo com uma outra PEC para ajustar e garantir que as leis de incentivo que seja permitido haver leis de incentivo, senão a cultura e o esporte no Brasil vão ter um baque, né? Sim, praticamente zero, né, pela dificuldade financeira. Olha a sugestão que você está colocando aqui para a gente fazer isso com os pequenos negócios também, né? Agora, existe uma grande discussão hoje na sociedade, não é uma discussão, é uma sensação de que existe um conflito entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Isto é sensação ou não é uma realidade, ou é uma realidade? Qual a visão de quem está no Congresso Nacional? Bom,
se você olhar, nós temos um governo, o governo do presidente Lula, é um governo de centro-esquerda. Não é um governo de esquerda, né? Nenhuma bandeira socialista foi levantada nesse governo. É um governo que faz reformas sociais, melhorias sociais, avanços nesse campo. Sim. Fez também, nesse governo, avanços tributários, como a reforma tributária e a reforma do imposto de renda. Agora, o Congresso é um Congresso mais à direita, né? Onde predominam os deputados e senadores de centro-direita e de extrema-direita. Então, evidentemente que isso, muitas vezes o projeto que o governo manda, ele é debatido e é modificado. Às vezes, né, o governo perde votação ou se aprovam coisas que o governo não concorda e acaba vetando. E esse veto acaba, muitas vezes, sendo derrubado, né? Então, nós já vimos coisas importantes, não propriamente de política econômica, mas política ambiental, por exemplo, que foram derrubados os vetos no Congresso Nacional. Agora, isso é uma contradição política, eu não diria que é uma disputa de morte. E eu acho que tem o Judiciário. O Judiciário, ele, desde 88, ele ocupou um espaço que muitas vezes o Congresso deixou de ocupar. Ao não legislar, quer dizer, várias questões que exigiriam uma legislação feita pelo Congresso e que o Congresso demora ou não faz, acaba o Judiciário fazendo uma interpretação da Constituição e dando a sua interpretação, né? Então isso também cria uma contradição com o Congresso que muitas vezes é negativa, né? E o Executivo, no meio de tudo isso, busca um entendimento nacional com a sua análise do cenário daqui para frente. Esse ano temos eleições. Essas contradições, ou não vamos chamar de contradições, essas divergências tendem a crescer daqui até o final da eleição. Essa análise é uma análise real ou não? Olha, você vê, eu acho que a eleição é uma coisa onde os dois lados, ou três, ou quantos forem, cada um faz, vamos dizer assim, uma pintura mais forte. Né? Então você vai procurar desenvolver que as suas propostas são totalmente boas e as do adversário totalmente negativas, né? Exatamente para você fazer a contraposição. Essa é a propaganda em qualquer lugar do mundo, não é exclusividade do Brasil. Agora, Curi, é lógico que a vida real depois impõe mediação. Você tem que mediar, tanto o executivo como o legislativo, até o judiciário, tem que fazer mediação, não pode tomar decisões que não levem em conta que a realidade ela é complexa. O Brasil é um país gigantesco, um país continental, 220 milhões de habitantes com realidades, às vezes, totalmente diferentes. Então, é lógico que quando você faz uma lei para o Brasil inteiro, ela se adapta bem em algum lugar, mas em outro pode ser que não. Então, como é que você faz essa mediação? Esse é o papel do Congresso. E eu acho que o Executivo, seja ele qual for, tem que entender isso também. Entender que essa complexidade do Brasil exige uma forma de atuar que leve em conta e que coloque essas diferenças na pauta, né? Me parece que é o que vem sendo feito durante o governo. Quando você falou da preocupação com pequena empresa, nós temos que ressaltar aqui que o Ministério do Empreendedorismo da Micro e Pequena Empresa foi instituído neste governo do presidente Lula, entre várias outras. Quer dizer, acabou, agora voltou. Sim, claro, são medidas que vêm na direção, mas, como dizia o velho profeta, né, quando você nunca experimentou um pedaço de carne, você não sentia falta nenhuma, mas a hora que você comeu, você quer comer todo dia. Sempre, né? Esse é só um exemplo da sociedade. Dentro desse cenário todo, a polarização deve aumentar nos estados, a nível federal, ou se manter igual nessa polarização, nessas eleições?
Você vê, nós temos uma realidade nacional onde praticamente dois candidatos disputam. A palavra polarização, é lógico, toda eleição acaba polarizando em dois. É por isso que é eleição, né? Isso é normal. Exato, então isso acaba acontecendo. É diferente, por exemplo, no Peru, agora nós estamos vendo ali que está meio a meio a disputa no Peru, né? Mas você sabe quantos por cento teve a Keiko? Não. A Keiko Fujimori teve 17%. E o outro candidato teve 15%. Pela quantidade enorme que tinha de candidato. Agora foi para o segundo turno, tá lá 50-50, vírgula, não sei o quê, né? Mas no primeiro turno foi 17-15. Né? E aqui no Brasil essa realidade não existe, porque nós temos um quadro partidário mais consolidado e não é fácil você criar um partido hoje no Brasil. Nós dificultamos muito, exatamente porque estava virando uma festa. Né? Sim. Então, esprememos, né? Está diminuindo o número de partidos e, consequentemente, o número de candidatos. Então, essa polarização ela tende a acontecer até no primeiro turno. Agora, veja que interessante, nos estados, a situação é completamente diferente. Nós temos o caso, por exemplo, Pernambuco. Os dois candidatos principais, o João Campos e a Raquel Lira, os dois se posicionam ao lado do presidente Lula. Sim. Você vê Minas Gerais, nem a direita tem um candidato forte, nem a esquerda tem um candidato forte. Está uma verdadeira incógnita. O que vai acontecer em Minas Gerais? Sim. Né? Então, aqui em São Paulo o quadro meio que reproduz o quadro nacional, mas nos estados você tem situações as mais diversas. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Viu? Essa é a beleza da democracia. Exatamente. Eu adoraria continuar essa conversa, mas infelizmente nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Vou te agradecer mais uma vez, né, e dizer que a gente está muito esperançoso que o Brasil dê um salto à frente, né, que essa eleição, lógico que eu vou trabalhar aqui pelo meu candidato, que é o presidente Lula, mas que a gente consiga dar um salto no desenvolvimento do país nos próximos 4 anos. Né? Que o Brasil seja um país mais justo, né? Um país com democracia, mas que também tenha um desenvolvimento social que leve o nosso povo a uma condição muito melhor do que a que tem hoje. Carlos Zaratini, queremos agradecer muito a sua participação, a transmissão do conhecimento acumulado, desejar que a democracia prevaleça e vença sempre. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!